Galera, o Rodrigo é um homem adulto, gozando de todas as suas faculdades mentais, ele não mente. É um cara sério que infelizmente passou por uma experiência que ele achou que jamais passaria. Uma experiência que ele achava que era continho de internet, fanfic. Vem comigo porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici e bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Galera, o relato do Rodrigo é tenso e longo. Para não dividir, quero pedir aqui agora seu like. Se inscreve no canal e ativa as notificações, se torna um membro desse canal e apoia Sete Além. É um favor. Deixa seu oi lá no grupo de Telegram e segue a gente no Instagram, @oficial Sete Além e @Luciano Milici. Tem outras redes também para você entrar e seguir a gente. Manda seu relato no e-mail mais badalado dos últimos tempos, o luciano@setealém.com.br. Agora se prepara, apaga a luz, fecha os olhos, deita na cama no escurinho e ouve esse relato. Olá, Luciano. Tenho 39 anos e me chamo Rodrigo. Sou morador da cidade de Guarulhos há pelo menos 35 anos. Até o mês de agosto de 2020 eu me considerava um conhecedor da cidade onde eu resido, mas a experiência que eu tive me fez repensar isso e, acima de tudo, me fez refletir no sobrenatural, como algo pode machucar ou até matar. Veja só, hoje eu agradeço por ainda estar vivo. Mesmo com algumas sequelas, eu ainda estou vivo, graças a Deus. Sou pai, marido e um bom corretor de imóveis. Sou detentor de todas as minhas faculdades mentais e eu me considerava um cético quando o tema era sobrenatural. Cheguei aos 39 anos de idade e nunca havia passado por nada semelhante ao que ocorreu comigo no último mês. Espero pôr nessas linhas todo o terror que eu senti ao me deparar com o sobrenatural e, quem sabe, isso me ajude a entender por que tudo isso aconteceu. Se esse relato for ao ar no seu canal, pode tomar a liberdade de editar da maneira que você quiser, como você sempre faz. Creio que mesmo que eu fosse um grande escritor, coisa que eu não chego nem perto de ser, ainda assim eu não teria toda a criatividade para colocar terror, medo, sensação de morte, tudo isso que eu senti muito forte naquele dia. Luciano, nesse dia as portas do inferno foram abertas para mim e eu dei uma espiada e eu digo com toda certeza, é apavorante. Bom, chega de enrolar, vamos ao meu relato. Como eu disse, eu sou morador de Guarulhos e trabalho como corretor de imóveis. Minha área de atuação consiste entre o shopping internacional e o centro da cidade. Eu atuo mais ou menos em 13 bairros. Numa segunda qualquer, eu estava rodando com meu carro por um bairro bem próximo à rodovia Presidente Dutra, e como uma das minhas funções, além da venda, é também a compra de imóveis, eu fico sempre de olhos bem abertos para quaisquer novas oportunidades, terrenos aí importantes. Depois de contornar o shopping e descer sentido Dutra, eu me reparei com um grande terreno do lado esquerdo da rua onde eu estava. Eu estranhei, pois nunca havia percebido aquela rua ou aquele terreno. Ainda mais um terreno tão grande e tão bem localizado como aquele. Eu, na verdade, confesso que eu fiquei curioso e resolvi dar uma olhada. Eu fiz a volta com meu carro e parei do outro lado da rua. Tentei ler a placa que havia no muro, mas de onde eu estava me parecia impossível. Eu desci do carro e fui até o muro que rodeava o terreno. A placa estava quase completamente apagada. Apenas dava para ler a palavra vende-se e um número de telefone pela metade. O muro em si parecia bem velho, estava todo quebrado, deteriorado e pichado. Na verdade, apenas dava para ler os 3 primeiros dígitos do telefone que estavam na placa, e era número 510. O resto se perdia na ferrugem e na sujeira da tal placa.
Eu tentei limpar usando meu lenço de bolso, mas não consegui. A placa realmente estava em péssimo estado. Eu fiz força para ler algumas pichações do muro, mas era um monte de rabisco por cima um do outro, nada legível. Bom, havia um portão de grade bem enferrujadinho, a uns 8 metros de onde eu estava, e eu percebi que o mesmo estava preso com arames apenas, amarradinho com arame. O muro também não era muito alto, ele tinha cerca de 1,70 m de altura, o que é bem baixo para os padrões de segurança, né? Você concorda? Luciano, não sei se você conhece o ditado mais apreciado por nós corretores de imóvel, então eu vou te ensinar. É localização, localização, localização. E aquele terreno era um achado, não dava para deixar passar batido de forma alguma um lugar tão bem localizado. Olhei para os lados da rua, tentando ver se algum pedestre ou algum comércio aberto podia me dar informações. Ninguém apareceu naquela rua e eu gostaria de saber realmente quem era o proprietário. Então o que eu fiz? Eu pensei, será que é uma empresa? Será que é particular? Aí eu vi alguns indícios de construção demolida lá no fundinho do terreno. E eu pensei, será que era um galpão? Olhei novamente para os lados, não tinha ninguém, nada de comércio, nada de pedestre. Falei, realmente eu não me lembro de ter passado por essa rua ou visto esse terreno outras vezes, mas tudo aqui está muito convidativo. Tentei ver se achava o nome da rua numa placa, né, para tentar pesquisar, mas eu não achei também o nome da rua em nenhuma placa, não tinha placa de nome de rua. A rua estava completamente vazia e eu ouvia de longe o barulho de carros lá na avenida de cima. Fora isso era silêncio total, não tinha nem casa nessa rua, apenas os muros compridos desse terreno e a grade. E parecia um terreno comercial, industrial. Eu fui até o portão de grades, olhei para dentro e o mato estava bem alto, cerca de 1,5 m. Luciano, eu fiquei tão empolgado com aquele achado que eu resolvi entrar e dar uma olhada, nem que fosse para fazer uma medição e avaliar o terreno. E eu queria saber se na verdade o terreno era plano ou se ele ia precisar de uma terraplanagem. Eu já estava pensando em lucro. E era um terreno bem grande. Vendo do portão das grades, tinha pelo menos uns 250 metros de comprimento por 80 metros de largura. Dali onde eu estava, dava para imaginar um empreendimento muito grande devido às proporções. Eu olhei para os meus sapatos engraxados, para minha camisa tão linda e para o terreno que estava cheio de barro e com certeza o mato molhado. E eu pensei, bom, vou sujar roupa, vou sujar sapato, mas nesse ramo a gente tem que meter as caras mesmo. É isso que diferencia quem é campeão de quem não é. Ainda mais se tratando de um terreno tão promissor quanto aquele. O que eu fiz? Puxei o portão enferrujado e entrei no terreno. Bom, fui andando pelo lado esquerdo, margeando o muro lateral e admirando as dimensões daquele terreno. Seria um ótimo negócio mesmo, bem localizado, grande, plano e melhor, eu que tinha descoberto. E aí, daqui para frente, Luciano, eu vou te advertir que é o seguinte, eu não posso confiar 100% nos meus olhos e ouvidos, porque desculpa se o que eu escrever parecer loucura, demência, irreal. Como eu disse, eu sou um homem de quase 40 anos que possui pleno funcionamento de todas as faculdades mentais, mas nesse dia eu creio que eu devo ter ficado um pouco louco, ou pelo menos bem perto disso. Bom, eu tinha caminhado uns 60 metros pela lateral e eu percebi que era um terreno bem planinho, bem plano mesmo, que era muito bom. Então eu virei para o meu lado direito e fui andando em direção ao meio do terreno. No fundo, pelo menos, havia mais uns 60 metros e depois o resto das demolições, os mesmos escombros que eu tinha visto do lado de fora. Eu avaliei que o terreno era ótimo para um prédio residencial e logo ali do lado do shopping, perto da Dutra, nossa, era um terreno maravilhoso. Luciano, minha comissão seria astronômica. Eu ainda estava sorrindo, imaginando como ficaria na verdade lá uma torre de 20 andares com lazer completo, bem ao lado do shopping, bem na beira da Dutra, sentido São Paulo. Quando eu me dei por satisfeito, falei, agora tá bom, vou embora, decidi voltar para a rua, me virei. Eu estava tão empolgado para contar para o dono da corretora a joia que eu tinha encontrado, tão bem localizada. Eu já estava imaginando ele me elogiando, me dando tapinha nas costas, me pagando uma gorda comissão. Eu estava com aquele sorriso no rosto quando eu deparei que o mato estava muito alto. Tinha pelo menos 2 metros de altura. Eu não estava entendendo nada, eu pisquei o olho, cocei. Falei, como assim? O mato está com 2 metros. Onde eu estava era para dar para ver a rua.
Eu tinha que ver a rua dali. Eu tinha que ver o meu golzinho 2015 que estava estacionado na calçada. Mas o mato estava com 2 metros de altura. Como isso era possível? Só via mato. E mato alto. Era impossível, porque quando eu entrei o mato pegava mais ou menos na altura do meu peito. E agora estava passando da altura da minha cabeça. E olha, Luciano, eu tenho 1,84 m de altura. E o mato estava mais alto que eu. Quando eu olhei ao redor, só havia mato. Mato, 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 de tudo quanto é canto. O fundo do terreno onde eu conseguia ver os escombros a menos de 30 segundos, agora era só mato. Eu sorri nervoso. Cadê os escombros? Cadê o portão? Cadê o muro? Cadê a rua? Com certeza, enquanto eu andava pelo terreno imaginando onde ficaria a piscina e a área das churrasqueiras do prédio, eu devo ter me afastado para um lugar onde o mato era bem mais alto. Eu pensei nisso. Então eu fiz o que qualquer pessoa normal faria no meu lugar, mas que depressa eu voltei pelo mesmo caminho, ou pelo menos eu tentei. Só que o caminho que eu tinha percorrido tinha desaparecido. Devia ter uma trilha de mato por onde eu pisei, concorda? E não tinha nada. Bom, nem um rastro, nem um capinzinho quebrado sequer, Luciano. Era só mato. Impossível. Pensei, bom, eu acabei de entrar e o mato era baixo, pelo menos mais baixo que eu. Agora tá alto e eu andava e o mato estava batendo no meu rosto, nos meus braços, sujando a minha camisa. A terra estava deixando meus sapatos imundos. Então eu parei, pensei um pouco que a única forma de ver onde ficaria a saída seria pulando. E eu queria ver qual direção ficava a saída, né? Onde estava o muro. Luciano, pode parecer doideiro o que eu vou falar, mas quando eu pulei eu vi que o muro estava a 300 metros de onde eu estava. Como era possível se o terreno inteiro tinha 250 metros e eu não estava nem na metade do terreno ainda? Então, para tirar a dúvida, eu pulei novamente. E para confirmar o que os meus olhos tinham visto, eu respirei, tomei o impulso e quando eu fiquei acima do mato, o que eu vi me fez perder as forças nas pernas. Luciano, o muro, a saída estavam a pelo menos 600 metros de onde eu estava. Isso mesmo, 600 metros. Meu carro, que eu havia estacionado do outro lado da rua, agora parecia um pequeno borrãozinho branco lá longe. Eu não acreditei, devia ser algum engano. Tomei fôlego, forcei as pernas e saltei de novo. E o que eu vi no terceiro salto me deixou completamente apavorado. Quando eu saltei, eu não vi mais nada, nem muro, nem saída e nem carro. Nada, só mato, 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 ou melhor, um mar de mato. Como assim? Aquilo só podia ser uma ilusão de ótica, um engano, algo assim. Eu respirei novamente, pulei outra vez, só que em outra direção, e a mesma coisa, um mar de mato. Só tinha mato em todos os lados. Eu pulei em várias direções, eu só conseguia ver aquele matagal. Respirei fundo algumas vezes e comecei a caminhar. Comecei a andar em direção que eu havia tomado quando eu entrei no terreno. Eu estava muito nervoso. Aquilo não podia estar acontecendo. Eu sei que mato não cresce rápido assim, mas mesmo assim, como que já estava 50 centímetros em 10 minutos? 50 centímetros mais alto? Impossível. Eu com certeza estava distraído, imaginando o empreendimento que faria, e eu me perdi dentro do matagal. Só podia ser isso, com certeza. Eu andava e só tinha planta, só tinha mato. Pulei mais algumas vezes e via sempre a mesma coisa, em todas as direções, e o pânico começou a me dominar. E olha só, eu vou falar para vocês. Há 4 anos atrás, em 2016, eu fui assaltado na porta da minha casa, diz ele. 2 bandidos me dominaram e colocaram uma arma na cabeça da minha mulher e da minha filha. Levaram apenas o carro e não fizeram nada pra gente, nenhum mal. Mas a experiência me marcou tanto que eu ficava apavorado só de pensar em sair com o carro, deixar alguma porta aberta, ficar sozinho. Depois desse incidente, eu fui diagnosticado com síndrome do pânico. Então, Luciano, depois desse trauma, eu só conseguia ver mato por todos os lados, aquele cheiro de mato molhado. Começou a me dar enjoo. Meu coração batia de forma acelerada, era a síndrome do pânico voltando. Minha respiração começou a falhar e eu fiquei com medo de ter um ataque. Ali dentro, naquele matagal, eu pensei comigo, Rodrigo, respira, respira, é só mato inofensivo. Só ande, ande logo, logo que você vai encontrar um muro. Ande, você consegue, caminhe, respire, respire, eu pensava. E se eu desmaiar aqui, como alguém vai me encontrar? Vamos, grite, peça socorro. Não.
Se eu fizesse isso, eu ia parecer ridículo e quem me ouvisse gritando por socorro ia achar que eu era um louco, ou então que eu era um bandido no terreno baldio, sei lá. Eu sei que eu estava suando demais, fiquei desesperado. Apesar de agosto ter sido meio gelado, eu senti um calor estranho e abafado ali no matagal. O cheiro do mato molhado, junto com aquele calor, estava me deixando maluco. Eu desabotoei minha camisa e arranquei a gravata. Eu estava fazendo de tudo para o pânico não me dominar. Eu estava usando todas as minhas forças para não sair dali correndo no meio do mato gritando. Parei, fiz mais respirações que o psiquiatra me ensinou, e aparentemente eu fiquei um pouco melhor. Meu coração pareceu se aquietar, ajudou um pouco e eu voltei a caminhar. O mato chicoteava meu rosto e os meus braços. Já não estava mais bem. Meu rosto e meus braços estavam cheios de arranhões e de repente eu parei de andar no mato e prestei atenção nos sons. Não havia som nenhum. Isso mesmo, era um silêncio. Não tinha barulho de carro, não tinha barulho de inseto, não tinha barulho de pássaro. Era impossível. Como não ter barulho de inseto, pássaro, num terreno tão grande, tão cheio de mato como aquele? Bom, eu não ouvia nenhum som, absolutamente nenhum som. Ouvia apenas um farfalhar das folhas no meu caminhar e a minha respiração forçada. Voltei a andar e fiz muita força para não sair correndo. E o pânico só começou a voltar e crescer dentro de mim. Bom, pessoal, agora, antes de eu continuar esse relato que está ficando muito bom, eu peço que você deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, tá bom? É muito importante. Agora, continuando. O que estava acontecendo comigo, Luciano? Como eu não conseguia achar saída? Cadê os muros? Cadê a rua? O som dos meus próprios passos, a respiração estavam me deixando nervoso, fora do controle. Eu estava completamente perdido. Se coloca no meu lugar. Pede pro pessoal do seu canal se colocar no meu lugar. Eu estava num terreno baldio. Simplesmente ridículo se perder num terreno desse. Eu sou um homem adulto, eu não tenho 6 anos. Por favor, eu estava num maldito terreno baldio e não numa floresta. O que estava acontecendo? Meu coração voltou a bater descompassado e eu senti um tremor nas mãos, um tremor no corpo. Eu estava banhado de suor. Comecei a sentir um cheiro horrível, um cheiro de morte. Cheiro de podre. De repente, ao me afastar um pouco para o lado, na próxima passada, eu encontrei algo pavoroso. Tinha uma lança, uma estaca, sei lá, no chão e um cachorro espetado nela. Não tinha insetos no cadáver, mas mesmo assim, o cachorro estava em avançado estado de decomposição. Eu reparei que aquele cachorro estava sem as patas e o corpo dele tinha sido mutilado com extrema violência. E os ferimentos mostravam que as patas tinham sido arrancadas e não cortadas. Eu tomei um choque tão grande que eu senti meu rosto inteiro formigar. Minhas pernas ficaram dormentes. Eu pensei, é agora que eu vou ter um ataque cardíaco, é agora que eu vou ter um AVC. A cabeça do cachorro não tinha olhos, mas ele olhava para mim. Eu não quis nem saber, Luciano, eu comecei a correr que nem um desvairado no meio do mato. Caía, levantava, eu estava com o rosto tudo arranhado por causa do mato, batendo na minha cara, cheio de lama, minhas roupas já estavam tudo sujas de terra e manchada de verde. Eu comecei a gritar por socorro e correr para qualquer lugar. Eu não estava nem aí se eu estava parecendo ridículo, se alguém me ouvisse. Eu só queria sair dali, meu coração parecia que ia explodir no meu peito. Eu gritava, corria, caía, levantava. Estava totalmente sem noção e desvairado. Eu corri e gritei de todas as formas possíveis. Só que ninguém veio em meu socorro. Ninguém respondeu minhas súplicas. Eu corri, eu gritei, pelo que pareceu horas. Eu estava exausto. No pavor eu tinha me esquecido completamente do celular no bolso. Claro, o celular, a droga do meu celular. Minha salvação. Vou ligar para minha esposa, explicar o que ocorreu de forma meio divertida e mandar ela vir me buscar. Vou omitir todo esse pânico que eu estou sentindo e vai dar tudo certo. E depois que eu sair daqui eu vou rir muito de tudo isso, de como eu fiquei tão nervoso com uma coisa tão ridícula. É só ligar para Priscila e eu estarei salvo. Claro, vou até achar graça se ela ficar brava comigo por eu estar todo naquele estado e também por eu ter ligado e pedido ajuda. Mas eu não ligo, eu vou falar para ela, me perdi num terreno e vem me buscar por favor. 15 minutos, nossa casa até aqui, eu vou te esperar, vem de tênis, porque aqui tem muito barro. Quando eu coloquei a mão no bolso para pegar meu celular,
Lembrei que eu tinha deixado o telefone no carro. O terror nesse momento foi lá para a estratosfera. Eu vou morrer nesse lugar maldito, eu não acredito. O pavor que eu senti estava beirando as raias da sanidade. Eu olhei para o meu relógio de pulso e percebi que o relógio estava parado. Eu cheguei no terreno, devia ser umas 11h40, 11h42 e agora estava marcando 11h57. Porém, já tinha se passado pelo menos 1 hora que eu estava ali dentro correndo. Minha garganta estava seca de tanto correr e gritar por socorro. Minhas pernas estavam tremendo de tanta exaustão. Sentei sem forças no chão, eu não aguentava mais correr nem gritar. Meus pulmões, eles pareciam estar em chamas. Cada respirada parecia que seria a última. Foi aí que eu ouvi. Só de lembrar eu tenho arrepios. Eu ouvi uma risadinha de criança. Depois outra, depois mais outra. Eram várias crianças rindo, várias risadinhas maldosas. Meu coração pareceu parar dentro do peito, de tanto terror. Eu levantei rapidinho, comecei a olhar para todos os lados ao mesmo tempo. Parecia que tinha pessoas, coisas se movendo no mato. Eu ouvi o mato se mexer, farfalhar e os risinhos continuavam. Eu estava cercado, eu ia gritando e girando, tentando acompanhar aqueles movimentos no meio do mato. Eram movimentos furtivos. Oi, tem alguém aí? Eu perguntei. Ninguém respondia. Eu estava muito apavorado com aquelas risadinhas maldosas. E eu disse, por favor, eu preciso de ajuda. De repente, eu fui espetado. Ou melhor, beliscado, na parte de atrás da coxa. Eu gritei de susto, não foi de dor. Quando eu virei para ver o que tinha me espetado, novamente eu fui espetado nas costas. E eu gritei novamente. E as risadinhas aumentaram. As crianças estavam se divertindo comigo. Cada vez que eu girava para um lado, eu sentia uma espetada atrás de mim. Estavam brincando comigo e eu comecei a gritar, de medo e de um pouco de dor. E eu lembrei do cachorro mutilado. Uma imagem mental de mim mesmo veio na minha mente. Eu espetado numa estaca, sem os braços, sem as pernas, sem os olhos. Eu me imaginei naquela situação daquele pobre cãozinho. E eu saí em disparada pelo terreno gritando. Eu não quis nem olhar para trás. O que era aquilo? O que estava acontecendo comigo? O mato chicoteava meu rosto violentamente e de vez em quando eu via, entre um capim, um pedaço de roupa velha, um braço, o reflexo de uma perna. Bom, eram aquelas malditas crianças. Monstros que estavam me seguindo. Eu comecei a gritar que chamaria a polícia. E aí os risinhos aumentaram. Eu recebi mais uma série de espetadas pelo corpo e eu ouvi uma voz de uma menina, uma voz bem angelical, falando assim: polícia? Aqui em Sete Além não tem polícia, Rodrigo. Aqui em Sete Além só temos fome, muita fome. Então aquela voz angelical riu baixinho. E eu pensei, Sete Além? O que é isso? O que é Sete Além? Eu estou em Guarulhos. Bom, pelo menos eu acho que estou em Guarulhos. E como eles sabem meu nome? O que está acontecendo? Por que eles estão me ferindo? Os risinhos me acompanharam, de ambos os lados. Se eu virava para a esquerda, os risinhos vinham daquele lado. Se eu virava para a direita, lá estavam eles, junto com o farfalhar do mato. E eu levei muitas espetadas nas pernas e nas costas. E as vozes das crianças diziam baixinho: corre, Rodrigo. Corre, Rodrigo. Como diabos eles sabiam meu nome? O que queriam comigo, Luciano? Por favor, me ajuda. De repente, Luciano, os risinhos começaram a engrossar. E o que era riso de criança passou a ser gargalhada lunática de um monstro homicida. Eu não sei se consigo explicar claramente, mas todas as vozes de criança se juntaram numa única voz pavorosa, monstruosa, que ria e urrava. Nesse momento eu comecei a rir, a chorar e a gritar junto com aquela voz. Tamanho era meu pavor. E de repente eu cheguei numa clareira, uma imensa clareira. Mas o terreno que eu estava não tinha clareira, Luciano. Bom, eu estava prestes a ter um verdadeiro ataque cardíaco. Tamanho era meu pavor e confusão mental. Eu já não sabia mais onde eu estava, quem era eu, por que eu estava imundo dos pés à cabeça. O que eu estava fazendo naquele lugar cheio de mato? O que era Sete Além? Onde ficava isso? Quem eram aquelas crianças? Aquela voz de monstro? Eu senti que eu estava finalmente enlouquecendo. Ou melhor,
Eu senti que eles estavam, me enlouquecendo. Nessa clareira havia um moinho de vento enorme. Devia ter pelo menos 30 metros de altura, Luciano. Eu não sei se eu vou conseguir explicar certinho tudo que eu vi com precisão e eu peço desculpas a você e ao seu canal, porque tudo era muito louco. O moinho tinha madeira vermelha, vermelha e podre, e parecia saído dos piores pesadelos de um louco. Nas pás dos moinhos de vento estavam amarrados corpos. Isso mesmo, corpos de pessoas penduradas nas pás dos moinhos. Do moinho, quer dizer, daquele único moinho gigante. As pás do moinho rangiam enquanto giravam, e os corpos balançavam, sem olhos, com os membros faltando. Luciano, era a cena mais horrível que eu já presenciei, nunca vi isso nem em filme. Todos os corpos estavam em decomposição, e eu reparei nas roupas daqueles cadáveres. Eram roupas de épocas variadas, roupas que a gente vê em cinema quando assiste filmes de época ou em novelas de época também, roupas que não se fabricam mais. Eu vi a roupa de um soldado da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Eu não posso ter certeza, mas eu posso quase jurar que eu vi alguém que usava algo parecido com uma armadura. Eu estava hipnotizado por aquele espetáculo de terror. E enquanto eu ficava olhando para aquilo lá girando, a voz do psicopata falou perto de mim: aqui em Sete Além sempre temos fome. Quando eu tentei me virar, aquela coisa segurou a minha cabeça e me fez ficar olhando para o moinho e falou: olha minhas crianças voando. E os meus olhos ficavam olhando aqueles corpos pendurados, corpos de todas as épocas. E ele perguntou: quer voar com eles? Quer ser uma das minhas lindas crianças? Luciano, aquela cena pavorosa do moinho com os corpos, o cheiro de putrefação misturado com mato e a cor do céu, um céu alienígena. Nenhum céu no mundo aqui na Terra onde a gente vive pode ter aquele tom morto, tom alaranjado morto. Não existe isso. E ele repetiu: quer voar com as minhas crianças? O hálito dele era podre, igual o cheiro do cachorro morto. E eu comecei a gritar como eu jamais gritei em toda a minha vida, e eu me urinei inteiro. E aquelas mãos que seguravam a minha cabeça me fizeram virar para trás e encarar o rosto dele, amarelo, sem vida, repleto de morte e de assassinato. Quando eu vi aquele rosto, eu desmaiei. Bom, eu acordei no hospital, no HMU aqui em Guarulhos. Depois de 4 dias de internação, eu voltei para casa. Tenho tudo isso documentado. Minha esposa Priscila me disse que eu fui encontrado desmaiado num beco perto do Shopping Internacional. Segundo a polícia, alguns parentes disseram que eu entrei no carro, com o meu carro, num beco sujo e estreito perto do shopping. Esse beco é conhecido por ser um ponto de venda de drogas. E segundo um vendedor ambulante que fica mais ou menos a 40 metros do local, eu desci do carro, andei mais ou menos uns 5 metros e eu comecei a falar sozinho, rir, chorar, gritar, até que eu caí sentado. Bom, Luciano, isso já tem 45 dias. Desde então eu tenho pavor de terrenos baldios, mato, e eu só voltei a trabalhar porque eu preciso de dinheiro. Eu estou tomando antidepressivos, minha vida virou um inferno. Não consigo mais andar de carro sozinho. Só de entrar numa rua desconhecida, eu já fico em pânico. Dormir? Nunca mais consegui dormir bem novamente. Luciano, eu sonho toda noite com um moinho, com aqueles corpos balançando, com aquela voz, com aquele rosto. E eu acordo gritando. Minha esposa está apavorada, às vezes parece que eu sinto o cheiro do mato molhado, da podridão. Eu estou enlouquecendo, eu sinto que eu saí de Sete Além, mas Sete Além ainda está em mim. No feriado de 7 de setembro, eu fui para a cidade de Araçoiaba da Serra, na casa de alguns amigos de família. Quando eu entrei com o carro no sítio alugado, eu comecei a gritar. Comecei a gritar, Luciano, quase eu bati o carro, quase eu provoquei um acidente. Na Alameda, onde eu estava dirigindo, o mato começou a roçar nas laterais do carro e passava de 2 metros, e o farfalhar do mato com o vento e com o movimento do carro estava me deixando doido. Eu tive que me controlar ao máximo. Quando eu abri a janela do carro para respirar o ar fresco, eu senti o cheiro daquele mato molhado
Foi o suficiente para eu voltar para casa naquela hora mesmo, nem aproveitei o feriado. Luciano, posso falar com toda certeza, eu vi o inferno, e o inferno tem um rosto, é amarelo e sem vida. E o inferno tem olhos, são olhos negros, totalmente negros, cheio de morte e assassinato. O inferno tem um nome, Luciano, tem um nome, esse nome é a palavra que você trouxe para esse nosso mundo e você insiste em espalhar, e esse nome é Sete Além. E aí, o que acharam do relato do Rodrigo? Eu vou dizer uma coisa, nesses últimos meses andaram chegando muitos relatos assim. Vocês viram um relato de segunda-feira em 2 partes do Ricardo, só que esse tipo de relato é muito pesado e às vezes muito mais longo que o normal. Eu vou ter que criar uma playlist separada chamada Sete Além Terror, onde eu vou deixar somente esses relatos mais tensos e pesados. Essa lista, por exigências do YouTube, vai ter que ficar exclusiva para membros, vocês sabem. Então você pode aproveitar e se tornar um membro desse canal. Você vai receber essa lista semanal de vídeos novos semanais, vai participar das lives secretas, vai entrar no grupo de WhatsApp de estudo comigo e vai desfrutar da antecipação de vídeos semanal também. Deixa seu comentário e seu like, e se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações. Esse aqui é o único, verdadeiro, primeiro e real, oficial canal de Sete Além, o canal com mais relatos, canal canônico, com relatos oficiais, que você sabe, aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.